Olá, meu nome é Clayton, eu sou professor de filosofia e hoje eu vou apresentar para vocês alguns elementos que nos ajudem a compreender o pensamento do filósofo Xenófanes, que nós pretendemos estudar ao longo de uma série de vídeos. A primeira coisa a dizer a respeito desse filósofo é de que trata-se de um filósofo pré-socrático, um filósofo que nasceu na cidade grega de Colophon por volta de 1480, 475 a.C. Foi o período em que se desenrolou a existência desse filósofo. Existem diferentes datas falando a respeito do período de vida do Xenófanes, mas todas elas giram em torno desta que eu acabei de apresentar para vocês, 580, 475 a.C., e conta-se que ele viveu durante muito tempo, né? Tempo que ele passou percorrendo as cidades gregas, né? A Hélade grega, porque desde muito cedo, ele teve que abandonar a sua cidade natal, Colophon, devido a uma guerra, devido ao domínio político que ocorreu nessa cidade. Ele teve então que se retirar e passou a viver, a perambular por diversas cidades, e a sua subsistência era retirada da sua participação como poeta em banquetes. Os banquetes eram centrais no processo de produção do pensamento grego, dessa sociedade que estava em formação. Era nos banquetes, chamados de simpósio, né, que quer dizer beber juntos, em que os gregos formavam o caráter do cidadão, discutiam questões filosóficas, discussões de ordem política, e o Xenófanes viveu e sobreviveu nesse contexto. E é interessante observar que ele vivia e sobrevivia nesse contexto dos banquetes, e nesse contexto ele exercitava o seu pensamento filosófico. E o que tem de marcante nesse fato? É que nos banquetes, Xenófanes criticou aquilo que era sagrado para os gregos, que eram o Homero, o Hesíodo e todas as divindades míticas por eles narradas. Xenófanes vai passar a sua vida fazendo esse exercício filosófico, poético, de cantar um Deus único, de cantar uma crítica ao caráter antropomórfico dos deuses, de cantar a existência de relações naturais entre os fenômenos da natureza. E, embora ele tenha escrito muito, quase não se chegou para nós muito material. Restam poucos fragmentos do pensamento do Xenófanes. E antes de irmos pensar, junto com Xenófanes, esses fragmentos, é interessante observar a existência de um conjunto de críticas que procuram colocar em questão o seu lugar na história do pensamento. Esse conjunto de críticas que se formula em torno do Xenófanes tem como origem o fragmento 40 do Heráclito, no qual o Heráclito diz que o Xenófanes, assim como Hesíodo, Homero e Hecateu, desculpem, assim como Homero, Pitágoras e Hecateu, não tem muita instrução, mas não tem inteligência. Né? Eles são a prova de que muita instrução não é garantia de inteligência. O Aristóteles, por sua vez, vai chamar o Xenófanes de ingênuo
e dizer que deve ser deixado de lado, que as críticas que ele faz que a grande e a única importância que ele tem se refere às críticas que ele fez aos mitos, né, que nós já falamos aqui. O Hegel, por sua vez, vai chegar a dizer coisas assim, que o Xenófanes não era capaz de exprimir de maneira tão ordenada e definida, que o seu pensamento e suas opiniões sobre física também não possuem grande interesse, também não deveria possuir mais significação especulativa que valor junto aos nossos físicos, né? Ou seja, a filosofia do Xenófanes é uma filosofia sem valor, né? O Nietzsche é um filósofo que vai expressar a ideia de que Xenófanes é uma espécie de místico do século VI e um místico com sangue coagulado. Isso quer dizer muita coisa, ainda mais se a gente lembrar que o Nietzsche é um filósofo que é um leitor de Heráclito. Mas aquilo que parece sintetizar esse conjunto de críticas se encontra nas palavras de Harold Chernis, que ele diz o seguinte: Xenófanes tornou-se um personagem da história da filosofia grega por engano. Ou seja, foi por engano que hoje nós estamos aqui tratando de pensar aquilo que o Xenófanes escreveu lá na Grécia Antiga, lá, né, nos primórdios da elaboração do pensamento filosófico. A gente acabou de falar de Nietzsche, é interessante pensar também que o Nietzsche não faz simplesmente críticas negativas ao Xenófanes, a ideia de que ele tem um sangue congelado, né? O Nietzsche também vai fazer elogios ao Xenófanes. E o lugar do elogio do Nietzsche é o mesmo do lugar do elogio do Aristóteles, né? Que ele diz que o Xenófanes foi um excelente crítico aos mitos. O Nietzsche vai dizer que, em relação à crítica que ele fez aos mitos na Grécia, ele não encontrou par, né? Xenófanes, para ele, foi um indivíduo em que a liberdade atingiu seu mais elevado grau. E então, além de pensar criticamente o Xenófanes, né, como sendo um místico de sangue congelado, o Nietzsche também pensou o Xenófanes nesse aspecto da liberdade, nesse aspecto da crítica aos mitos, e ele vai acabar se referindo ao Xenófanes como um professor ético que, durante suas perambulações, tratou de melhor purificar e curar as pessoas. No patamar do Rapsodo, em tempos posteriores, escreve Nietzsche, Xenófanes teria sido um sofista, né? E isso para o Nietzsche é um elogio, né? Outro filósofo que se coloca de maneira positiva diante do pensamento de Xenófanes é o Karl Popper, um filósofo contemporâneo importante, que escreveu um livro chamado Entre Outros, né? Poxa, agora fugiu o nome. Em que ele trata do falsificacionismo. Enfim. Popper, por sua vez, também vai se colocar nesse sentido de pensar os aspectos importantes da filosofia do pensamento do Xenófanes, né? E ele vai pensando nessa questão do Xenófanes como uma espécie de professor ético, né? Tal qual Nietzsche nos disse. O Popper vai pensar o Xenófanes como alguém que pode ensinar porque se dedica a aprender. Nesse sentido, o filósofo inglês sugere que uma das maiores façanhas de Xenófanes foi o seguinte: vou ler o que ele fala para vocês a respeito do Xenófanes. O fato de ter antecipado e representado energicamente todas as principais ideias do iluminismo europeu, entre elas as ideias de lutar pela verdade e contra as trevas, falar e escrever de modo lúcido e modesto, praticar a ironia e, sobretudo, a ironia contra si mesmo, evitar a pose de pensador profundo, examinar a sociedade com olhos críticos e contemplar o mundo com maravilha contagiante e curiosidade. Eis, nas palavras de Popper, onde a gente encontra a importância do pensamento do Xenófanes, né? Que é colocado aqui como o fundador do iluminismo europeu, né? Que nos ajuda a pensar de uma maneira diferente, né? E, para terminar,
Outro que se posiciona de maneira positiva em relação a Xenófanes é o historiador da filosofia, autor de um livro chamado A Paideia, o Jaeger, desculpem, que ele diz que Xenófanes iniciou um novo capítulo na história da filosofia, a da sua importância para a cidade, pois esta, formando o cidadão, forma o homem, e a filosofia é parte integrante dessa paideia. Assim, pensa o helenista, Xenófanes aparece na história do pensamento como sábio solitário, por quê? Porque não encontra lugar na cidade tradicional aristocrática, criticando a imagem humanizada dos deuses, isto é, o antropomorfismo, o antropocentrismo da religião tradicional. Xenófanes critica a concepção agonística dos deuses e dos homens e o ideal olímpico de competição. Proclama um outro ideal, uma outra areté, a sabedoria, o valor, a prudência e a justiça, ideais do cidadão da nova polis, que nos meados do século V a.C. começa a se consolidar. Ou seja, de acordo com o que pensa o Jäger, Xenófanes é importante ao ponto de ser considerado como aquele que escreveu novos capítulos a respeito da história da filosofia. Obrigado por assistirem até aqui. Minha ideia é, a partir desses vídeos, estabelecer uma conversa com as pessoas que estudam comigo. Então, se vocês quiserem, vai ser muito bacana de acompanhar os comentários de vocês. Até o próximo vídeo. Abraços.